A minha pergunta está no Evangelho segundo São João, capítulo 3, versículo 5. Diz assim: respondeu Jesus, em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. A minha pergunta é esta, irmã: como é que se vive esse nascimento da água e do Espírito naquelas crianças ou nos jovens que já cresceram na igreja, que nasceram na igreja, que nunca andaram num mundo de pecado, que não vivem na libertinagem, mas que têm os dons, assistem sempre à igreja e servem a Deus? Como seria esse nascimento da água e do Espírito neles que nunca viveram no mundo? Bem, o nascimento deles é tudo o que recebem dos pais ou dos mais velhos que os levam à igreja, porque há algumas crianças que não têm pais, têm os avós ou os tios, e são eles que os levam à igreja. O exemplo, as crianças vão vendo o exemplo do que lhes é incutido sobre o caminho de Deus, e eles vão entendendo, vão compreendendo. Veja que as crianças assistem aos estudos bíblicos, vêem-se a brincar, mas estão a prestar muita atenção. Então eles vão aprendendo o caminho do Senhor e aí estão a nascer da água e do Espírito, porque nascer da água e do Espírito é acreditar no Senhor Jesus Cristo, acreditar que Ele é Deus, acreditar que Ele é o Filho de Deus, que é o Salvador. E se acreditamos, então Ele dá-nos o Espírito Santo, e o Espírito Santo vem até nós para viver no nosso coração e para nos ensinar o caminho da vida eterna. É Ele quem nos vai pastoreando e nos vai guiando e nos vai ensinando todas as coisas. E esse é o nascimento da água e do Espírito. Então, o nascimento da água e do Espírito está aqui no último verso. O irmão leu o capítulo 3, versículo 5. Não foi? Aqui está a resposta. Aqui está a resposta quando o Senhor Jesus lhe disse que era necessário nascer da água e do Espírito. O homem pensou que era fisicamente. E o Senhor disse: não, isso não é físico, é algo espiritual. E no final dá a resposta. Aqui diz no verso 13: ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, Cristo, o Filho do homem que está no céu. E do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado. Aí está a resposta no versículo 15, a resposta de nascer da água e do Espírito. Para que todo o que nele crê, em Jesus Cristo que veio do céu e que vai subir ao céu também, para que todo aquele que nele crê não se perca, mas que tenha a vida eterna. Então, acreditar em Jesus Cristo é aceitá-lo como o Salvador, o enviado de Deus, o precursor da salvação que Deus enviou, que é o próprio Deus que se fez homem e que Deus disse que era o Filho de Deus. Então, acreditar nele como Filho de Deus, como Deus e como Salvador. Quando você acredita e aceita, você nesse momento está a nascer da água e do Espírito. Porque a água e o Espírito são o próprio Senhor Jesus Cristo, o Espírito de Deus, e a água é a palavra, a doutrina do Evangelho puro de Jesus Cristo. Essa é a água. Por isso o Senhor disse à samaritana: eu sou a fonte de água da vida eterna. Quem beber de mim terá a vida eterna. Então vê, a água é a doutrina que ele estava a pregar, era ele mesmo. E o Espírito Santo, pois, o Espírito, quando o Senhor disse: eu vou, mas vou enviar o Espírito Santo que estará sempre convosco. Isso é nascer da água e do Espírito. Espero que isso fique bem na sua mente e no seu coração.